Olá, muito bom dia para você que acompanha o portal SP Rio Mais. Hoje é dia 13 de abril de 2023 e a gente dá início agora a mais uma edição do podcast Talk Mais, produzido pelo nosso portal, onde a gente recebe diversos convidados do Vale do Paraíba para conversar sobre assuntos que estão em alta. Hoje o convidado é Alexandre Ferri, que está aqui à minha frente. A gente recebe ele aqui nos nossos estúdios. Ele é secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Taubaté. É advogado, pós-graduado em Direito Público e em gerente de cidades. Vamos conversar aqui sobre geração de emprego, tecnologia, o momento atual da indústria lá na cidade. E para participar dessa entrevista comigo, aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Matheus. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao SPU. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito bem, já agradeço a quem está nos acompanhando no Spotify, no YouTube, no Facebook, e já convido o pessoal a acessar o nosso site spriomais.com.br. E secretário, para a gente começar esse nosso bate-papo, vamos conversar sobre emprego, que é um assunto que interessa a todos, né? Sempre legal falar de emprego, e tem dados muito interessantes do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, divulgados em fevereiro desse ano, números positivos aí. Taubaté registrou saldo positivo por 10 meses consecutivos, né, no período aí que vale de fevereiro a novembro de 2022. Em todo o ano, no ano passado, a cidade registrou mais de 41 mil vagas. E aí nesses dados do CAGED também que eu trouxe aqui para passar com o pessoal, no Vale do Paraíba, Taubaté é a segunda cidade no ranking. Então são números bons aí, bons para cidades, né? Eu queria te perguntar, diante desse contexto aí, na sua opinião, o que justifica essa abertura de vagas e qual que é a área de Taubaté que você diria que é mais promissora hoje em dia, que está mais empregando? Olha, eu digo que para a gente chegar nesses números tem que ser um trabalho que tem que ser desenvolvido, planejado, em equipe. E eu, quando assumi o governo em 2021, a administração do prefeito José Salles já tinha assumido em janeiro. Ele me fez um convite, eu demorei ainda, relutei para voltar, porque a minha área mesmo de atuação era a parte de habitação e planejamento habitacional, que eu militei lá em Taubaté por mais de 17 anos em algumas pastas, sendo planejamento, habitação, jurídico, enfim. E aí o prefeito me convidou e falou, meu plano de governo é esse, a nossa ideia é dar uma revolucionada na parte de empregabilidade. Haja visto que essa secretaria, se você fizer uma análise, e nós fizemos, o CAGED em 10 anos apontou saldo negativo em Taubaté. E a gente queria mudar esse cenário. O prefeito José Salles falou, eu vou fazer algumas ações de governo, e aí eu queria que você colaborasse para que a gente mudasse esse cenário, né? E aí a gente, constantes reuniões, debatendo, eu acho que foram algumas ações fundamentais que o prefeito José Salles fez, foi aí manter alguns recursos que eram enviados para fora, no município, na economia local, e eu falo isso agora porque depois eu vou justificar qual é o reflexo disso, né? Isso impactou no índice, inclusive, de cidades empreendedoras, que foram aí ele mudou completamente, por exemplo, o fornecimento de cesta básica do município. Antigamente as cestas básicas eram compradas de uma distribuidora de fora e eram colocadas e distribuídas. Hoje o prefeito fez o cartão alimentação, então ele dá um cartão para todas aquelas pessoas que recebiam a cesta básica, inclusive os servidores. E outra atitude positiva que o prefeito José Salles fez foi a parte do cartão combustível. Então, se a gente comprava combustível de uma companhia de fora, depositava nos nossos tanques e aí o motorista ia lá abasteando. Ele mudou isso. Então ele colocou cartão combustível para abastecer nos postos credenciados. Nessa parte de alimentação são mais de 90... Você vai mobilizar a rede da cidade. Você vai fomentando o comércio local. E aí são mais de 90 estabelecimentos comerciais para esse cartão alimentação. Ele não... isso foi uma critério de conveniência e oportunidade dele, porque ele queria salvar os pequenos, principalmente nós vindo aí de pandemia, de guerra, de saída de duas grandes empresas de Taubaté, Ford e LG. Então, quer dizer, o que a gente tinha que fazer para segurar, né? Realmente, de fato, a economia local, porque Taubaté é uma cidade pujante, em que pese você ter aí o tripé da economia, que é comércio, indústria e serviço, mas se o município não entrar, né? O município é o maior empregador hoje, é o maior empregador. Mas a gente também, se não injetar recursos na economia, a gente ia matar os pequenos. Então, ele não deixou as redes maiores cadastrarem. Então, só os menores são cadastrados. Lógico, preço acessível, enfim. Limitou a vida de bebida alcoólica, um cigarro, então não compra-se no cartão alimentação, e no combustível foi a mesma coisa. Só que ele pegou os postos, então assim. E com isso a gente foi planejando, foi fazendo um diagnóstico, fomos entendendo, fizemos todos um estudo. Nós fizemos um estudo, para você ter noção,
dos últimos 10 anos em comparação aos 2 anos de administração do prefeito Zé Saldi. Ela superou os 10 anos, sim. É absurdo. Então você via que a pasta não era tratada com devido respeito, com carinho, né? Ainda mais um desenvolvimento econômico. Né? Que Taubaté, a secretaria, antes de chamar Desenvolvimento, Inovação e Turismo, era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Então, assim, mudou a nomenclatura, justamente agregando ainda outras máquinas propulsoras da economia, o turismo, um exemplo delas, porque o turismo estava ligado na cultura, e o prefeito entendeu, o José Saldo falou assim, eu acho que a gente tem que colocar no desenvolvimento econômico, porque ele foi secretário de desenvolvimento, ele foi secretário de cultura e turismo, então ele conhece, ele falou, não tem nada a ver com essa pasta, põe na minha, e realmente, se a gente chegar, no dia a dia, a gente vê que o turismo, ele tem que ficar ligado no desenvolvimento econômico, porque tudo que a gente vai fazer, a gente já coloca o turismo como rota também. O senhor comentou agora há pouco sobre a saída de 2 fábricas de Taubaté, daqui a pouco o Zé vai comentar sobre isso, mas antes da gente falar disso, eu queria falar sobre uma outra indústria em Taubaté, que é a Alstom, né, que recentemente anunciou aí expansão, aliás, ela expandiu em novembro de 2022, né, ampliou ali a sua fábrica de material rodante, né, e inclusive a produção de 2 projetos já começou, né, e a previsão é que todos eles estejam concluídos até 2028, então a gente vê aí que está se expandindo ali em Taubaté, e diante disso eu te pergunto se, na sua opinião, a indústria é uma área que está passando por um bom momento em Taubaté. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa área lá? Eu acho que o prefeito Zé Saldo sempre, né, o prefeito também, ele é formado em gerente de cidades. Eu fiz pós-graduação junto com ele. Então a gente discutia. Estudaram juntos? Estudamos juntos. Já tínhamos uma amizade antes da política, né? Temos o mesmo hobby, ou seja, andar de Jeep. Aliás, eu comecei a andar de Jeep porque ele me convidou, porque eu morava no hotel dele. É mesmo? E aí a gente tornou amizade, já faz 25 anos essa brincadeira. Vocês empurraram muito Jeep junto. Não, o que nós já fizemos aí juntos aí. Na lama, e a gente sempre vinha, né, a gente discutia quando eu não tinha Jeep, eu ia de carona com ele, porque eu morava no hotel, a minha esposa também, porque a minha esposa fazia medicina em Taubaté, fazia residência de cirurgia geral, e aí a gente morava no hotel dele. E aí, eu ficava, final de semana, ela estava de plantão, vamos sair com a gente de Jeep. Então ele me levava e a gente ia discutindo política, porque eu já estava na prefeitura, né? Eu era do jurídico, e eu não concordava com algumas ações, né? Justamente pelo meu ramo de formação. Eu comecei fazendo estágio na prefeitura, entrei em 2001 na prefeitura. Então, assim, passei por todas as administrações. Então você sabia, você via que na prática, falava assim, gente, às vezes você mexer uma peça no tabuleiro, você funciona. E aí a gente vinha discutindo, e a gente sempre falava sobre esse case aí de prefeitura, né, de desenvolver o município, e a gente discutia isso, que a gente tinha que mudar a matriz econômica do município, não ficar dependente da indústria automobilística como um todo. E a gente sempre tinha razão, a gente tinha discutido, você imagina, a gente nunca mencionava Ford, a gente sempre falava, você já pensou se uma Volkswagen sai daqui? Porque a Volkswagen é uma das segundas maiores empregadoras de Taubaté, a Volkswagen. E aí, no governo dele, em plena pandemia, ela anuncia, eu nem estava no governo nessa época, foi em abril, ela anunciou, estamos fechando as fábricas no Brasil. Foi aquele pânico. Aí eu liguei para ele, conversei com ele, né? Falei, prefeito, a Ford saiu, a LG já estava bambeando, acabou saindo também. Falei, eu acho que está na hora de você começar a manter agora, tentar pelo menos conversar nas outras fases para pelo menos manter os empregos, reduzir impostos, enfim. E aí a gente começou a trabalhar. Aí ele falou, você tem que vir para o governo para você me ajudar, porque você tem uma visão diferenciada disso. Aí eu vim para o governo em agosto. Primeira semana que eu assumi, eu marquei uma reunião com o diretor de Relações Institucionais da Volkswagen. Porque a nossa preocupação era a Volkswagen. Ela entrando layout, parando, chip. Eu fui discutir. Escuta, não existe a possibilidade, com o centro de tecnológico, que são José dos Campos, com o Hub Taubaté, da gente pensar num chip aí para vocês não poderem ficar refém de uma pecinha insignificante, que não é tão insignificante assim, né? Você para uma fábrica, uma planta. E aí eu fui entendendo, fui verificando o que a município poderia ajudar. E aí o prefeito falou assim, vai lá e conversa com eles e, sei lá, faz qualquer coisa, mas vamos sentar e vamos ver o que eles precisam para eles, né? Aí a gente conversou com, né, viemos até o gabinete, o diretor de Relações Institucionais à época veio ao gabinete e falou, se vocês puderem ajudar a gente com a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, porque tem essa contribuição das fábricas. Então, toda vez que aumentava muito na bandeira vermelha, ia lá em cima. Então, nós limitamos. O prefeito fez um decreto limitando ali a contribuição da CIP, então, quer dizer, mesmo que ele entre na bandeira vermelha, ela não vai atingir o pico, então, quer dizer, isso beneficiou as empresas para que eles continuassem mantendo os seus empregos. E aí, o segundo baque, o prefeito estava numa reunião com os diretores da Alto, que vão fazer ampliação, isso, aquilo, 2021 para 2022, a Alto anunciando investimento, contratação, 750 vagas em 2022, que foram anunciadas, o Senai fez a capacitação de todos, o prefeito já estava empenhado, disponibilizou inclusive a nossa secretaria para que a gente, né, ajudasse ali no que fosse necessário. E aí
Nesse período ficamos sabendo que a Malteria Soufflé estaria indo embora de Taubaté porque o governo do estado não teria dado um benefício para eles, porque eles queriam duplicar a planta e aumentar em mais 350 postos de trabalho. Então eles tinham 350 e queriam passar para 700, mas precisava de um critério aí de tributação, por causa de guerra fiscal, de estados. O prefeito ficou sabendo disso, foi na fábrica, conversou e falou, não estou tendo acesso no governo. Pegou a época o secretário de Agricultura, que era o deputado Itamar Borges, foram para São Paulo, conversaram com o Rodrigo Garcia, trouxeram o Rodrigo Garcia aqui, eu participei dessa reunião, ele arrumou, centralizou, diminuiu, equacionou o ICMS do que eles precisavam para o outro município e está lá. Conseguimos salvar 350 empregos. Isso é mérito do prefeito de Jassaldi, que foi atrás, que entendeu, que sensibilizou e correu atrás, porque eu estava nessa parte, falei, aí é questão política, não é técnica. Né? Você estava falando da necessidade de não ficar refém de um determinado tipo de indústria. Quer dizer, você tem a Alstom que já é diferente, né? Já é uma empresa com capacidade de atuar em vários setores, né? Mas eu queria saber quais outras empresas de pequeno porte vocês têm no pipeline aí que vão acabar se instalando lá em Taubaté. Quais outras empresas, além da expansão da Alstom? A gente está trabalhando bastante para trazer novas empresas para cá. Nós tínhamos já algumas empresas para vir para cá antes da mudança do governo, né, do governo federal. Tínhamos empresas coreanas, empresas chinesas. Nós tínhamos conversado com o pessoal da BYD para trazer para cá o carro elétrico, né? E agora eles estão negociando com a Bahia, lá com o Camaçari, porque a nossa ideia era trazer eles para a área da Ford. E aí a gente conversou, dialogou. Eles, na verdade, não vieram para cá por dois motivos. Primeiro, pela mudança do governo, e segundo, porque a planta da Ford ela não é feita para automóvel, ela é motores de transmissão. Então, para eles adaptarem aquela planta para automóvel, era melhor fazer uma nova. O custo era muito, né? E aí a gente começou a garimpar outras empresas para vir. Então eu fui atrás de Amazon para fazer um centro de distribuição, eu fui atrás de Mercado Livre, eu fui conversar com o pessoal da Valtra Tratores para trazer, porque a gente lia, tudo que a gente vai buscar é porque a gente está lendo aí o noticiário e vendo que está em alta. Então, por exemplo, a fila de espera, quando eu vi numa reportagem no Jornal do Valor, que a fila para você comprar um trator era 5 anos, por que 5 anos? Porque se tem demanda, está faltando produto, então vamos correr atrás. Fui com o dono da fábrica lá, o dono do terreno, porque quem comprou a área da Ford foi uma construtora, que ele queria fazer um empreendimento imobiliário. E eu tirei isso da cabeça dele. Falei, gente, você tem muito potencial aqui, você tem uma fábrica pronta. Então o patrimônio que você tem aqui... Você tem que trazer alguém para ocupar esse lugar. Você tem que trazer alguém para dar destinação para essa área, porque o zoneamento é industrial. Então, para você montar um empreendimento imobiliário, você vai ter que fazer todo um trabalho perante a CETESB, vai ter que fazer toda a mudança da legislação. Para que isso? Se você tem uma fábrica pronta, você chegar e ligar o disjuntor, ela está funcionando. O piso da fábrica é melhor do que o piso da minha casa. Ar-condicionado, né? Desculpe. Climatizada, né? A planta. Tem um espaço da planta, porque assim, são vários galpões. Um dos galpões dela tem a planta climatizada e ela está adaptada a 4.0. Então você imagina, ela tem toda a infraestrutura, ela tem uma represa que abastece. Ela tem uma PCH lá, uma pequena central elétrica, que eu não sei como que eles têm lá, mas eles têm cabines primárias, quer dizer, tudo funcionando, tudo pronto. Aqueles negócios de incêndio. Então assim, a fábrica assim... Nós fizemos uma estimativa de custo, assim, quanto que ficaria para você montar hoje um galpão, uma fábrica da Ford, só a estrutura do jeito que está. Chega a quase $1 bi. O senhor citou agora há pouco no começo que as empresas deixaram de vir para Taubaté por conta da troca do governo federal, né? Eles disseram que era essa a justificativa? Eles estavam com uma insegurança jurídica. A primeira palavra era a seguinte, uma insegurança jurídica, e segundo, eu não sei qual vai ser o plano do país. O país não tem um plano. Qual que é o plano? Tanto é que nós tínhamos uma empresa para vir para Taubaté, que eu consegui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do Marcos Pontes, que eles queriam montar foguetes satélites. E eu estava em Brasília, e aí o chefe de gabinete do Marcos Pontes falou assim, tem uma empresa aqui que vai estar querendo fazer foguete satélite, está procurando uma área, foguetes vai para São Pedro da Aldeia, no Rio, e foguetes vai para Araxá, em Minas. Você não tem uma área para centralizar os dois? Eu falei, tenho, e ainda do lado da base aérea do Exército. Nossa. Aí ele falou, você não quer entrar na reunião? Entrei na reunião lá com os americanos, falando inglês, eu malemar, né? Falei pra você, aí ele só não trouxe nada. Eu falei, me pegaram de surpresa no corredor. Falei, não tem um. Mas você tem um Google Earth aí que eu vou mostrar? Aí entrei, eu falei, a minha área é essa, ó. Tenho 50 mil metros, com 6.800 metros de galpão, do lado de uma base aérea de aviação do Exército. Como vocês vão fazer materiais, foguetes satélite, que são materiais de segurança nacional, você pode conversar com o general do Exército, abrir um portão ali, utilizar a pista, embarcar no avião e subir para Alcântara, no Maranhão. O cara ficou louco. Ela falou,
Não existe isso. Aí mostrei pra ele, falei, tá lá. Tô indo embora, fiz um bate-volta, falei, tô indo embora hoje, mas amanhã eu tô lá. Eles pegaram o avião, foram lá, fizeram um call, adoraram. Tudo certinho, começaram a transferir empresa, chamava Vaia Space. Concorrente do Elon Musk. Começaram a falar, quando a gente já começou a trazer a empresa para cá, eles já gastaram 8 milhões para trazer a empresa para cá, para fazer investimentos, aquilo. Chegou em janeiro, eu liguei para ele e falei, e aí? Abortamos a missão. O conselho decidiu que não vai fazer mais nada no Brasil. Por quê? Porque eles cortaram recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, não vão investir em foguetes de satélites, mas os foguetes é para soltar pequenos satélites, né, para poder para o Brasil, eles não vão investir nisso. A política do governo é outra, não é essa, então a gente não vai fazer nada no país. Eu falei, pô, mas eles estão, eles gastaram. Eu falei assim, fundo perdido. A gente não vai injetar mais R$1 aí. Eu falei, bom, então agora vamos buscar outra alternativa, né? Então, assim, tinha muitas empresas para vir para cá. E a nossa preocupação quando foi a mudança do governo foi justamente essa. Perder tudo que a gente construiu, porque é um trabalho de médio e longo prazo. Demora, você vem plantando. Tudo que a gente está colhendo agora foi porque o prefeito de Assalto já vem plantando desde janeiro até hoje. E agora chegamos à CSN, né? Quer dizer, agora você tem uma empresa de porte com grande chance de começar a operar na área da Ford, né? Qual é a situação hoje? Quer dizer, o CAD já deu o ok. Conta pra gente por que isso vai ser importante para Taubaté. Olha, o CAD já aprovou, né? Agora tem a fase do recurso. Você tem 15 dias aí para algum interessado impugnar, né, a decisão do CAD. Eu acho muito difícil isso acontecer porque não há nenhuma concorrência. Não vai atrapalhar, não é uma concorrência desleal, ou seja, uma fusão, nada, porque é uma empresa de ramo imobiliário com uma empresa, uma siderurgia. Então eu acho que não vai ter nenhum problema e não vai haver. O prazo vence amanhã, sexta-feira, e aí o próximo passo é aí a empresa já começar a trabalhar na desmobilização dos equipamentos. Eles já estão trabalhando, né? Estão fazendo retrofit no maquinário e eles vão ocupar uma parte da área da antiga Ford. Ali, em especial, todo mundo preocupado, né? Eu quero aproveitar aí o programa de vocês, a extensão que tem, e os ouvintes, que é o seguinte, não vai ser uma siderurgia, não vai ser uma empresa igual de Barra Mansa, que é poluidora, que faz aço, não vai ser isso. Vai ser um braço da CSN, pela empresa Prada. A Prada hoje é uma das maiores empresas de latarias de alumínio do Brasil. E ela, inclusive, comprou recentemente a Iguaçu, né? A siderurgia Iguaçu também faz lata de alumínio. Então eles são maiores hoje, fabricantes de latas de alumínio. Então, as latas é para alimento? Então, é lata de alimento, indústria química, né? Claro. Aerosóis. Então, assim, eles vão focar nesse ramo. Então, assim, você imagina se uma empresa que faz lataria para gênero alimentício, você acha que vai ter algum tipo de poluente? Porque o controle de qualidade das empresas que são compradoras desses gênero alimentício, você imagina, por exemplo, um leite especial de uma criança, que ela faz a lata. Porque ela faz a lata, ela faz a litografia, que é a marca, né? E faz a pintura. Então, assim, daí ela manda. Então, você imagina se poderia existir a possibilidade de algum tipo de poluição, por exemplo, num segmento de alimentício nesse porte. E o que significa empregos? Então, e eles anunciaram já de cara, né, um investimento aí de mais de 60 milhões, né, para fazer a implantação. Na verdade, é adequação, né? E aí, eles, nesse primeiro momento, eles falaram em 982 empregos, e a gente coloca 1.000 já, porque a gente sabe que vai ter um serviço a mais ali, mas são 1.000 empregos direto. O que isso muda pra gente? Tudo. Porque nós perdemos, por exemplo, a Ford com quase 700 e poucos empregados. Perdemos a LG com 600 e poucos. Então nós sofremos um baque. Só que entre diretos e indiretos foi 4.000. E o salário da indústria é diferenciado. A indústria, o funcionário, o colaborador de uma empresa dessa tem plano de saúde, tem cesta básica. Então isso, você imagina o impacto que isso traz no município. Tem um piso salarial legal, tem cesta básica, tem plano de saúde. Ele vai desafogar a fila do SUS. Nossa, aquele trabalhador, aquele colaborador que vai ganhar um pouco melhor, e somando com o salário da renda familiar, ele vai colocar o filho muito provavelmente em uma escola particular. Também vai desafogar a parte de educação. O que a gente vai conseguir com isso? Capacidade econômica de investimento do município. Porque hoje está comprometido, porque nós temos um empréstimo aí que foi feito na administração passada, que eu digo que é impagável, porque é 31 milhões de dólares, 25 milhões de parcela, mais 5 milhões, 6 milhões de 5 milhões de reais, 5 milhões de 1 milhão de dólares de juros. Então dá 5 ou 6 milhões. Então, quer dizer, fizeram empréstimo na época, não fizeram o que era necessário ser feito, ou seja, mexer na infraestrutura da cidade, e não foi feito. Agora deu essas chuvas torrenciais aí que todos os municípios sofreram, Caraguá, São Sebastião, Taubaté não foi diferente. Isso levantou tudo. E a gente tem a parte de São José, e nós temos a parte de tudo, e Taubaté, assim,
nós temos, eu acho que 50 quilômetros, se eu não me engano. Não, 30 quilômetros de tubo ármicos, que tem validade. São 30 anos. Os tubos estão afundando. Por que não pegaram o dinheiro lá do CAF e não reformaram a parte de infraestrutura necessária? Porque ninguém vê. Uhum. Secretário, eu queria falar sobre uma questão que eu li lá no site da Prefeitura essa semana, eu até confirmei hoje lá. Em março, a Prefeitura fez um encontro com a Câmara para falar sobre o emprego na cidade, continuando a falar sobre emprego aí, né? E um dos pontos abordados nessa reunião que a Prefeitura fez foi sobre a vantagem de agrupar em um único local os serviços onde o empreendedor de Taubaté teria o apoio na abertura de empresa. E nesse mesmo local teria ali os cursos do Sebrae, né, as vagas de emprego do balcão de empregos, a questão do crédito do Banco do Povo, enfim, concentrar todas essas questões num único lugar. Como é que está isso? Está em andamento? Já foi definido aí se isso realmente vai acontecer? Nós tivemos uma reunião com a Câmara Municipal, eles montaram de forma assertiva uma frente parlamentar de defesa do emprego e do trabalho. Então, ou seja, eles se uniram também, batendo na porta da empresa e dizer o seguinte, o que o Legislativo pode fazer para ajudar? Porque os dois trabalham juntos, né? Executivo e Legislativo, se não caminhar junto, a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente foi expor a situação para eles, de todas, né? Não só dessa situação em si, desse programa que eu já vou falar um pouquinho dele, mas também da situação da vinda de novas empresas, porque as empresas mesmo vindo para cá, o prefeito José Saldi mudou. Antigamente você fazia doação diária. O prefeito viu que havia um comércio em paralelo diária, informal, e ele já era uma discussão nossa lá atrás, e ele veio e mudou. Assim que ele entrou no governo, ele mudou. Não tem mais doação diária, então é concessão de uso. O cidadão vem, faz o pedido, só que também tem... A gente, para ter uma segurança jurídica, passa pela Câmara Municipal e tem uma lei autorizativa fazendo a concessão de uso para esse empresário que queira investir em Taubaté. Então, a gente reuniu com essa comissão da Câmara, né? Para que a gente, com essa frente parlamentar, para que a gente avançasse na celeridade dos projetos, não só da Prefeitura, mas também na Câmara, porque precisa de votação. Além da votação, porque precisa passar nas comissões da Câmara. Então a gente pediu uma certa celeridade, porque a gente até dezembro a gente consegue fazer a concessão de uso. Passou dezembro a gente não consegue mais, porque entra o período eleitoral. Então a gente vai ficar meio que refém. Sim. E demora, um projeto de médio e longo prazo. E aí nessas reuniões a gente discutiu o seguinte, a possibilidade que a gente tinha feito um programa, um esboço lá, dizendo o seguinte, centralizar todos os programas relacionados a emprego, trabalho e desenvolvimento em um único lugar. O que era isso? Era que nós criamos o programa Desenvolve Taubaté. Centralizar todo o serviço no lugar só. O que nós vamos centralizar? O PAT, que é o Aposentamento do Trabalhador, Balcão de Emprego, que hoje os dois estão na rodoviária velha. Sem acessibilidade e com uma observação. Eu estava fazendo um comentário nos bastidores. O PAT é um programa do governo do estado que tem uma parceria, que tem um convênio com o município de Taubaté. Faz 23 anos que Taubaté não tem convênio, que eles não têm convênio. Porque eles estão pedindo um lugar com acessibilidade e a prefeitura não fornecia. E eles não renovam o convênio. Como é que eu vou cobrar a contrapartida deles se eu não tenho um convênio? Então, quer dizer, tem lá e ele faz um programa importante, o PAT, né? O PAT é o que faz a expedição da carteira de trabalho. E a gente estava, né? Se ele sair, como é que a gente fica? Você tem carteira digital hoje, enfim. Então, é impressionante não ter o PAT. Né? Não tem como, assim. Mas aí eu fui conversar com eles, falei, não dá para você ter um município com quase 320 mil habitantes se você não tem um posto de atendimento do trabalhador, né? Seguro-desemprego, PAT, enfim, carteira de trabalho, vagas de pós-trabalho. E um detalhe que vocês vão chamar a atenção, ficam no mesmo lugar, os dois não se comunicam. Pedi um diagnóstico para ver o impacto, quantas vagas tinham no ano de 2022 abertas. Um às vezes não sabe o que o outro está fazendo, não tem números. As vagas... 12% das vagas só que foram disponibilizadas no PAT foi preenchida. Qual o motivo? Porque não tinha qualificação. Então, mas a gente precisa entender isso. Mas por que você não pegou a qualificação do Banco do Povo, do Balcão de Emprego? O Balcão de Emprego às vezes tem. Não troca informação. Então, você vai centralizar tudo digitalmente. A ideia também é acabar com o papel. Porque hoje você entrega um currículo no Balcão de Emprego é papel. E esse programa vai se chamar Desenvolve Taubaté. Desenvolve Taubaté. Vai ser na rodoviária nova e a gente vai centralizar esses serviços. PAT, Balcão de Emprego, Sebrae. Nós vamos colocar uma parte do cadastro imobiliário para aquele cidadão que quer abrir empresa estar lá. Nós conseguimos, o governo do estado, um posto da JUSCESP, da Junta Comercial. Então vai ter o via rápido. Então, assim, a nossa ideia é assim, a gente vai estar planejando isso para até dezembro a gente já sair uma empresa em 24 horas. A nossa ideia é essa. Nós vamos trabalhar para isso. Porque primeiro que o prefeito José Saldi transformou a prefeitura, tirou o papel. Eu vou cobrar isso do senhor. Pode cobrar. A gente vai trabalhar para isso. Não, porque todo mundo promete que a abertura de empresa será rápida e não acontece, e não sei por qual motivo. Então, mas o motivo é esse. Primeiro, papel. Não se utiliza a tecnologia de informação a seu favor. Papel. Segundo, localização. Aí você pega, por exemplo, o PAT e o Balcão de Emprego estão na rodoviária velha. O Sebrae, Sala do Empreendedor,
estão lá num prédio da Unital, no expedicionário voluntário Sérgio, lá, expedicionário Benedito Pereira, assim, um prédio da Unital. A sala do empreendedor e o cadastro imobiliário está na prefeitura. A lógica é um pouco, entre aspas, a dos serviços aí, né, que reúne tudo. A ideia é um poupa-tempo. É um poupa-tempo. É um poupa-tempo. A ideia é essa. poupa-tempo. Mas um poupa-tempo na parte do desenvolvimento, do trabalho. E quando que vai começar o Desenvolve A Taubaté? gente está programado para dia 24 de abril agora. Daqui a pouco inaugurar. já. Daqui a pouco. A gente está nas fases finais. Já, inclusive, um detalhe, hein? Hoje, como que é feito isso? O PAT, tá, do governo do estado, e o balcão de emprego. É currículo manual. O cara vai lá e entrega. E a seleção tem que fazer manual. É um absurdo. Você imagina uma CSN da vida chega e fala para mim assim, secretário, tô com 1000 vagas aí, separa para mim 2.000 candidatos, vai. Eu vou ter que separar papel. O sexo masculino ou sexo feminino, de acordo com a idade, qual é a profissão. Meu, é 2 meses, 3 meses pra você fazer uma força-tarefa. Não existe, é inadmissível. Uma secretaria que eu falo, eu sempre briguei lá quando cheguei. Falei, gente, cadê? Como é que faz um DOC? Não, o prefeito está implantando aqui o sistema UNDOC agora, e o prefeito mudou, revolucionou, diminuiu agora com o programa UNDOC a aprovação dos projetos, o tempo de aprovação, porque demorava-se muito tempo. Eu lembro, lá na época, eu não entrei lá, demorava 3, 4 anos para você aprovar um loteamento. Quem que quer investir no município que demora 4 anos? Hoje demora 1/3. Mas a gente está melhorando muito porque precisa passar em outros órgãos, enfim. Então a nossa ideia é, criamos um programa agora lá que o cidadão vai preencher o currículo dele online. Vai estar lá. E aí, automaticamente a gente vai utilizar em tecnologia de informação justamente para isso. Ó, vou checar lá, quero fazer uma seleção. Faz um filtro com o que a empresa precisa, com grau de experiência, com isso, com aquilo, a gente Muito vai mais prático. Há um consenso em relação a essa mudança? Quer dizer, as pessoas gostam dessa Então, ideia? é assim, quebrar paradigma é difícil, né? Porque o cidadão está acostumado com a zona de conforto, que, vou na rodoviária velha. Só que se ele for pensar o seguinte, ele vai na rodoviária velha, ele pegou um transporte, aí não se entra pertinho e fala assim, eu vou na prefeitura, aí ele muitas vezes, se ele não consegue ir, ele vai lá. Agora eu preciso ir lá na parte da Unital, ou no sala do empreendedor, fazer alguma coisa. Então, quer dizer, ele vai ter uma economia, num espaço muito mais agradável, acessível, muito fácil de ser chegado, e vai sair de lá com o problema solucionado. Vai ser resolvida a vida dele. O legal é que você conseguiu colocar em prática já nesse mês, vai ficar próximo ali ao Dia do Trabalhador, né? Que é 1º de maio, né? Exatamente. A gente já quer aproveitar esse time justamente para inaugurar antes, para a gente, inclusive, desenvolver uma semana do trabalho, fomentar justamente para atrair o pessoal ali. Né? Porque, além disso que nós vamos do posto da Jusesp, eu vou levar uma parte do Hub de Tecnologia e Inovação. Eu conversei com o Fernando, diretor do Senai, Fernando Gonçalves, que foi meu professor no Senai. O Fernando é muito amigo, parceiro. O Fernando falou, Alexandre, eu vou disponibilizar para você uma pessoa para a gente fazer um diagnóstico aí, ver o que a gente está conseguindo preencher, né? Colocar os vagas que estão disponíveis de cursos gratuitos para essa população. Então, quer dizer, a nossa ideia é, tendo esse programa montado e funcionando, a gente vai ter um diagnóstico. Quais são as vagas que não são preenchidas? Para quê? A gente utilizar os cursos profissionalizantes que Taubaté tem, né? Você tem escolas, nós temos 12 escolas de trabalho, que a gente pode formatar cursos específicos para essa população. Então a nossa ideia é, inclusive, sair com participação do Senai, com parceria deles, para sair certificado do Senai. Então a nossa ideia é fazer o ciclo completo, o cidadão ficar só ali. Lógico, toda mudança no começo gera um desconforto, né? Porque é muito fácil você estar ali naquela... eu estou pertinho do centro, já vou a pé, vou no mercado, como pastel, alguma coisa, mas a nossa ideia é centralizar justamente e levar, alavancar mesmo, sabe, a parte de desenvolvimento e aproveitar esse time, né? Aproveitar o governo que está aí, aproveitar o governador que está investindo bastante na parte de reindustrialização. Então acho que a gente tem que aproveitar o time. E é isso que a gente está fazendo e não podemos perder a onda, né? Então a palavra desindustrialização não está valendo em Taubaté. Pra gente não, a gente está trabalhando ou na industrialização de novas tecnologias ou na reindustrialização, aproveitando aí a onda do governo do estado. Mas o prefeito do estado, por exemplo, hoje está em São Paulo. Ele também fica garimpando, fica, né, eu vou assuntar, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, e a gente sempre está trabalhando, porque eu acho que o desenvolvimento econômico, né, a parte do trabalho, eu acho que eu estava conversando nos bastidores, que é o seguinte, o melhor programa social que você pode deixar ou que você pode oferecer, é uma vaga de trabalho, é uma oportunidade, que o cidadão quer uma vaga de emprego, ele quer trabalhar, porque não tem. E aí, quinta-feira passada, nós recebemos, né, o prefeito recebeu no gabinete dele lá o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, o Jorge Lima, e ele foi lá entender como é que vocês estão indo na contramão, o que vocês estão fazendo? Porque assim, todas as cidades do CAGED descendo, saldo negativo, vocês saldo positivo, voando, e colocando à disposição, e falou, eu estou junto com vocês, eu também já veio trazer uma nova empresa, né, para que a gente ajude eles aqui. Colocou o Invest São Paulo à disposição. Hoje eu estou indo para São Paulo lá. Vou falar com o pessoal do técnico dele para a gente atrair. Então a nossa ideia é justamente essa. É unir forças. Não é momento de
de criticar, de falar. Gente, vamos aproveitar o que a gente tem. Né? Vamos fazer o bolo aí com a receita caseira. Então, temos que aproveitar que o governo do estado está nessa onda, está nessa batida, nessa pegada forte de reindustrialização e industrialização de novas tecnologias, com novas vocações, enfim. E aproveitar também o governo federal, que nós temos lá um vice-governador que é da região. E temos um governo estadual. O governo federal. O vice-presidente. O vice-presidente. O vice-presidente que é da região. Isso sim. E o vice-governador que é da região. Sim. Então a gente tem que aproveitar esse. Quem não aproveitar, quer dizer. A gente bateu 30 minutos de entrevista, a gente vai conversando aqui, o assunto vai fluindo, mas eu tenho mais uma questão que eu queria ver com o senhor até comentou agora há pouco sobre o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, né, contextualizando aqui para quem está nos ouvindo, o Hub realiza ações aí de apoio à criação e ao fortalecimento de empresas de base tecnológica, além de estimular pesquisas da área, né, e no início desse ano foram apresentados, inclusive, os novos projetos, né, que serão trabalhados no Hub, né, os destaques são o lançamento do Clube de Negócios Emanas, que é voltado ao empreendedorismo feminino, e também o aplicativo da startup Invitrinas, que também incentiva mulheres nessa área, etc. E para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor comentasse como que o senhor vê a questão das startups em Taubaté hoje. É promissor? Eu sei que o senhor deu aí um contexto agora há pouco, né? Falou um pouco sobre essa questão das empresas que estão surgindo, mas em relação a empresas de base tecnológicas aliadas aí a esse Hub, tá legal o momento lá em Taubaté também? Eu acho que a gente tem que estar, assim, eu quando eu assumi a pasta, eu fui conhecer o Hub de Inovação porque ele fica dentro do Shopping Via Vale, no espaço cedido. Então, o que a nossa secretaria, a prefeitura aporta? Eu aporto só recursos para que a FAPET, que é uma empresa, que é uma fundação da Universidade de Taubaté, faz a gestão. E assim, o diagnóstico que nós fizemos do 2021 com 2022, se somando os 2 anos, eles por si só geraram de empregabilidade mais de 600 novos postos de trabalho. Por isso que a gente começou a mudar ainda mais o nosso conceito com relação à seção de área, muita área para a empresa, com pouca vaga de trabalho. Porque eles estão no espaço cedido lá de 600 metros quadrados pelo shopping e geraram 600 empregos. Eu vou dar uma área de 20 mil metros para uma empresa para me gerar 10, 15 empregos? Então você começa a mudar e ver qual é a importância da tecnologia. A gente tem investido bastante. A gente tem aportado bastante. Inclusive, esse desenvolvimento do Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, essa criação dele, a fomentar e o investimento que a gente tem feito, e o prefeito Sassaldi participa de todos os lançamentos, todas as rodadas de negócios que tem do CS, o prefeito está lá, o prefeito inclusive autorizou eu a aumentar o repasse, porque aí a gente quer agora dar uma multiplicada no Hub, quer criar um segundo, mas daí específico para uma área. Um segundo Hub? Um segundo Hub, e a gente não vai ter mais parque tecnológico. Seria focado em qual área esse segundo Hub? A gente ainda está discutindo, mas a gente vai centralizar um mix ali entre o tech agro, com tech educação, com tech social, com alguma coisa que a gente vai pensar ainda, para a gente dar uma... A gente já fez uma reformulada, porque a gente estava trabalhando com muita... Sabe, era assim, a incubadora mesmo, desde o início. E a Universidade de Taubaté, eu acho que ela vai auxiliar nisso, porque ela também tem um hub. Então, quando for esse cara esteja na fase de incubação, a gente vai passar para eles trabalharem, desenvolverem melhor o projeto, a parte acadêmica melhor. Quando tiver um pouquinho mais amadurecida, a gente vem para o HIT para acelerar. E aí a nossa ideia é trazer um braço do HIT dentro do programa Desenvolve Taubaté. Porque ali o cidadão que vem com uma empresa, ele vai abrir uma empresa disso. Eles já vão saber, opa, peraí, mas isso aqui tem um potencial para virar uma startup. Horas, né? Daqui a pouco. Tem uma possibilidade de virar uma startup. Já vai o pessoal lá dar uma orientação, procura tal, procura isso, aquilo. Então a gente também, a nossa ideia é justamente isso, é fortalecer e incentivar muito o Hub de Tecnologia e Inovação, porque nós acreditamos, né, e o prefeito José Saldim aposta bastante nisso, na tecnologia da inovação, é que a gente consiga diversificar também e agregar a matriz econômica do município. Por isso que eu falei que a gente tem que diversificar a matriz econômica nesse segmento de indústrias, né? Mas também apostando na tecnologia e inovação. E a ideia do prefeito é justamente essa, não criar mais o parque tecnológico, porque é um espaço gigantesco que a gente tinha lá, quase 880 mil metros de área, não tinha infraestrutura ainda, gastaram um rio de dinheiro, não montaram de forma adequada, não estava legalizado. Então nós temos que fazer, eu entrei com a documentação, fiz a unificação da área, desmembramento, nós vamos fazer o fracionamento dela para fazer a cessão de uso para novas empresas e vamos trabalhar só com o Hub. Esse modelo de negócio deu tão certo, está sendo tão de vitrine de sucesso no que nós fizemos e que nós apostamos e que nós temos apostado que vai crescer muito mais, que o pessoal do Parque Tecnológico recentemente, na segunda-feira, eu estava em São Paulo, eles foram conhecer, o pessoal do Parque Tecnológico foi conhecer o que o Hub está fazendo, que eles querem entender e replicar esse modelo menor, porque você não gasta tanto. Você imagina quanto de recurso a prefeitura põe aqui para manter um parque tecnológico. Uhum. E não adianta Taubaté querer falar assim, quero ser São José, esquece. Outro segmento, outro braço. A gente tem que trabalhar de acordo com as nossas pernas e com as nossas mãos. Então é o seguinte, a nossa condição hoje
que a gente consegue manter é um hub de inovação. Onde que é o parque hoje? Lá, então? O parque é no distrito industrial do Una 1. É uma área que está parada, lançaram uma pedra, eu falo que é uma pedra filosofal, né? Que lançaram uma pedra fundamental há 10 anos. E ela acabou se tornando filosofal. Então a gente já acabou com isso também, vamos desmembrar essa área e vamos fazer aí vamos fazer um novo distrito industrial para que a gente possa ir e aproveitar esse momento que Taubaté vive, né? Taubaté eu acho que está apostando muito, né? Os empresários, a vinda também para cá, para Taubaté, tem alguns fatores. Primeiro, a localização muito privilegiada, né? A geolocalização de Taubaté é muito privilegiada. Segundo, a credibilidade na administração, porque viu que nós estamos, assim, você está desenvolvendo projetos justamente para alavancar. Por exemplo, a ideia nossa é abrir as empresas. Então, abrindo as empresas em quanto tempo mais rápido funcionando, você passa uma credibilidade para o empreendedor e para o empresário. E aí ele começa a ver, bom, ó, já está fazendo isso na educação, na saúde, na mobilidade. Então a gente vai trabalhando com algumas frentes e começa a criar pelo menos porque são trabalhos de médio e longo prazo. Então assim, a gente sabe, mas se o cidadão vê que a gente está fazendo, se o empreendedor vê e o empresário vê, estão fazendo, estão plantando, vai chegar uma hora que eu vou colher e eu quero participar desse fruto. Então ele dá nossa ideia, né? E a ideia do prefeito José Saldo é justamente isso, é também apostar bastante nessa não só no tripé da economia, né? Que é comércio, serviços e indústria, mas também diversificar aí na parte do agronegócio, do hub de inovação e tecnologia, no turismo. Então a gente está trabalhando bastante para que a gente possa aí aumentar ainda mais o número de depósitos do CAGED. E você falou no início da reportagem que Taubaté, esse mês, os dados do mês passado foram de segundo lugar. Em janeiro nós fomos o primeiro lugar. Nós passamos São José dos Campos. Em primeiro lugar no Vale? No Vale. Nós passamos em janeiro. Em janeiro. 746 vagas versus 562, se não me engano. Então nós passamos. Números bons aí, né? Então a gente está trabalhando, a nossa expectativa é que a gente continue mantendo isso. Mas é assim, é aquela caldeira, né, da farinha e fumaça. Você tem que ir pondo lenha pra gente, né, aproveitar para andar, porque se parar, a gente tem que aproveitar o time. Muito bem, vamos acompanhando então em todas essas novidades que o senhor contou pra gente, né? A gente fica com muita expectativa aí de saber as novidades de Taubaté. Alexandre Ferri, secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Taubaté, obrigado pela sua participação aqui na SP Rio Mais, seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade aí, estou sempre à disposição para aqui trocar um bate-papo com vocês e com todo o seu público aí em geral. Muito obrigado, bem. Alexandre. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Spotify, no YouTube e no Facebook. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.